Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116, verso 7. Salmo 116, verso 7. Já está aqui na nossa projeção. Escute com fé a palavra do Senhor. Volte minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Mais uma vez, toda a igreja juntos. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Uma vez mais, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Maravilhoso Senhor e eterno Pai, graças te damos pelo momento da ministração da tua palavra. Rogo-te misericórdia, Senhor, para que me use como instrumento da tua igreja. Que a palavra aqui ministrada caia através da administração do teu poderoso Espírito Santo. Que cada coração aqui se encha até transbordar, Senhor. E que cada irmão saia daqui dizendo esta noite: Deus me falou comigo. Maravilhoso Senhor, eu te peço essas coisas em nome e para a glória de Jesus, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amada igreja do Senhor, foi Jesus, em suas últimas palavras do Evangelho de João, que diz que as coisas que ele disse foram ditas para que nós tenhamos paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. O mesmo Jesus, quando nos promete o Consolador, o Espírito Santo, afirma que deixa sobre nós a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O apóstolo Paulo irá dizer que essa paz que Jesus Cristo proporciona excede todo o entendimento, pois se trata de uma paz que guarda o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 4, verso 6, nós lemos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo ainda irá dizer que aqueles que foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus têm paz com Deus. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, irá dizer que aquele que está firme em Deus, ele, o próprio Deus, se responsabiliza em conservá-lo em paz. Isaías capítulo 26, verso 3, nós lemos: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Duas lições nós podemos retirar, portanto, de todo esse contexto que eu meditei até aqui. A primeira delas é que a paz, o repouso, o sossego, a calmaria em nossas mentes e corações, a serenidade de espírito, é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Pois o reino de Deus a nós prometido não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que devemos ter em mente nesse contexto é que paz, sossego, tranquilidade, serenidade de espírito é uma promessa de Deus sobre nossas vidas, através de todos esses textos que nós lemos aqui. E o segundo ponto que nós devemos entender nesse contexto é que haverá momentos em que seremos tomados pela agitação, tomados pela inquietude, tomados pela aflição e pelas lutas do dia a dia, mas nesses momentos nós devemos fazer exatamente como o salmista fez no verso 7 do
do Salmo 116: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O contexto desse salmo é muito bonito. Trata-se de um salmo escrito, segundo boa parte dos estudiosos, pelo rei Ezequias. Ezequias, um rei de Judá, do século 8 a.C., nascido por volta do ano 740 e assunto ao trono de Judá por volta do ano 730. Ezequias vê, portanto, lá de Judá, lá de Jerusalém, ao sul, a queda do reino do norte, a queda de Samaria, a destruição de Samaria pelas mãos do imperador assírio Sargão. Ezequias vê tudo aquilo lá do sul, a destruição dos seus conterrâneos, do povo, da aliança e da promessa. Em 705, esse rei que destruíra o império, o reino do norte, agora avança para o sul, e ele vê esse rei, agora chamado Senaqueribe, que era o trono de Sargão, avançando para o sul, tendo necessariamente que conquistar agora Judá, para chegar até o Egito e tomar assim toda a região que nós conhecemos hoje como Grande Palestina, ou o Oriente Próximo, ou como nós conhecemos hoje em dia o Oriente Médio. Objeto de desejo de todo imperador daquela época era conquistar toda aquela planície. E Ezequias, portanto, esse rei, que é um rei piedoso, que destruiu os postes ídolos, a adoração aos Balaíns, que acabou com os cultos e os rituais de prostituição a Asterate, este rei que lutou fortemente contra a idolatria, agora vê essa desgraça caminhando até o reino de Judá. Esse reino, justamente o reino do sul, naquele momento em que as coisas pareciam indo tão bem, em que o culto ao verdadeiro Deus, ao Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, agora estava estabelecido, limpando no meio do povo a idolatria, e ademais, ele construiu grandes obras. O rei Ezequias é um homem que edificou os maiores aquedutos de Judá, grandes tanques de água doce no meio do deserto. O mais famoso deles, o tanque de Siloé, que mais de 800 anos depois Jesus Cristo usa após mandar o cego de nascença lavar os seus olhos, depois juntados com saliva e barro, naquele tanque de Siloé construído pelo rei Ezequias. Portanto, aquele homem de visão, aquele homem empreendedor, aquele homem de Deus, que construía grandes muralhas, barragens de água, tanques suntuosos, e sobretudo cultuava o Deus único verdadeiro, agora vê diariamente a fé do povo sendo minada pelas notícias que diariamente seguem de um imperador sanguinário que desce do norte até o sul para destruir o povo, para torná-lo cativo e para impor a religião pagã como regra em Judá. Esse dia chega. Esse dia se dá no ano 700 a.C. 722 cai Samaria, continua as guerras intestinas, Sargão vai confrontar o Egito, volta, entra em outra guerra, volta, entra em outra guerra, morre, assume Senaqueribe, e ele chega finalmente à fronteira de Judá. E àquela altura, já com 50 anos de hegemonia naquela região, esses homens chegam cheios de moral, como se diz hoje em dia, cheios de violência. E eles chegam lá até Judá, e para afrontar ao rei Ezequias, eles sobem justamente naquilo que era o maior símbolo daquele povo, a saber, as barragens do grande tanque de Siloé. Veja, é em cima daquelas barragens que eles sobem já com o coração seduzido ante a hipótese de, uma vez tomada
cidades, se valer daquilo agora para o Império Assírio, já como que tomando posse daquilo por antecipação, subido naquilo que viria a ser deles. E eles sobem naquele lugar, já com o exército acampado, e eles afrontam de morte ao povo de Judá. Naquela ocasião havia 3 membros do gabinete de Ezequias lá presente. E aqueles homens, o general Sinaqueribe, representando, diz o seguinte: assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia para que lhe dê tanta segurança? Diga isso ao rei Ezequias. Em quem ele acha que confia? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Vai dizer esse general, capítulo 36, verso 5, do livro do profeta Isaías, que era o profeta, entre aspas, da corte. Era o profeta vivo ao tempo de Ezequias, um pouco mais velho, mas ainda presente na corte, homem que profetizava a Ezequias, o profeta Isaías. E ele continua: olha só, vocês que me ouvem, não deixem que Ezequias os engane. Tem como você falar em aramaico conosco? Porque o povo está muito preocupado aqui atrás, e eles estão entendendo tudo que vocês estão falando, e eles podem entrar em angústia de alma e aterrorizados, ficaram muito preocupados com tudo isso, e isso gerar uma revolta no interior de Judá. É possível que a gente converse entre nós o quê? Eu faço questão de falar em hebraico, para que todo mundo entenda exatamente o que vai acontecer. E ele continua: não deixe que Ezequias, agora se virando para o povo, e não apenas para o gabinete de Ezequias, virando para o povo, não deixe que Ezequias, gente, os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que ele convença vocês a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor os livrará. Todo esse contexto que eu estou passando aos irmãos aqui, historicamente, anos, tem como propósito fazer com que todos entendam o motivo pelo qual Ezequias, pelo menos na perspectiva deste pregador, tenha motivos fundados para ter escrito Salmo 116. Na perspectiva de muitos estudiosos, é ele que escreve o Salmo 116 e escreve em ações de graças pelo livramento que ele recebeu. E diz na Sagrada Escritura que Ezequias, depois desse episódio, ele entra na casa do Senhor, na casa de oração, rasga suas vestes, cobre-se de pano de saco de cinzas e faz uma das orações mais bonitas da Bíblia. Se encontra em Isaías capítulo 38. E Deus, como todos nós sabemos, dá livramento ao povo. A oração está aqui. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E o verso 20, no capítulo 37, arremata-se da seguinte maneira: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Poucos dias depois, o texto conclui essa primeira parte da história, dando conta que um anjo do Senhor sai e fere no arraial 185 mil militares do exército assírio. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres.
deu vitória a Ezequias. Portanto, ele já tinha motivo de sobra para honrar ao Senhor os agradecimentos que nós vemos no Salmo 116. Mas como desgraça pouca é pouca medida na vida do crente, naqueles dias, diz o texto, que outro mal sucede à vida daquele homem. Diz o texto que naqueles dias ele enfrenta um vaticínio acerca da sua saúde que o deixa absolutamente transtornado. Ezequias, diz a palavra de Deus, no meio de toda essa confusão, adoece, segundo a palavra de Deus, de uma enfermidade mortal. Os estudiosos vão dizer, pautados no texto hebraico, que dá conta de que se tratava de uma ferida. Algumas traduções dizem de uma chaga, outras ainda chamam de furúnculo, outras até de ferida exposta. Muitos deles, a partir dessas expressões, entendem que o que Ezequias adquire como mortal, como doença mortal, era uma úlcera brava, que nada mais era do que uma forma primitiva e rudimentar de descrever um câncer terminal que já sai sobre a pele. Ou seja, ele tem um tumor que já está exposto, purulento, chagado na sua pele, um tumor nada mais, nada menos do que mortal. Agora pensa, com o povo completamente aterrorizado por um exército que tinha mais cavalos e carros de guerra do que pessoas para colocar, que durante 50 anos vinha destruindo cidade a cidade, levando cativo o seu povo. Detalhe, cujo Deus Israel, o meu Deus, não permitiu que o povo da aliança lá de cima fosse poupado, o que dá uma medida ainda mais assustadora, porque se eles são da aliança e não foram poupados, o que nós seríamos? Além disso, esse homem adoece mortalmente num momento da sua vida em que ele mais precisava de saúde, em que ele mais precisava de virilidade para conduzir o povo, para gerenciar as tropas em ação, para conduzir a guerra, como um homem, como um estadista. Naqueles dias ele adoece de uma doença mortal, diz a palavra de Deus. Veja, nós temos motivo de sobra para que as nossas mentes, os nossos corações, em circunstâncias como essa, se inquietem, se agitem, que nós fiquemos aflitos, completamente desestruturados, amargurados, para baixo, como se diz. E Ezequias novamente faz o que o crente deve fazer nesses momentos. Novamente, ele inquieto pelas perseguições, agitado pelas pressões, provavelmente sofrendo dores lancinantes por causa da doença, ele ouve da boca do profeta: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O que era mortal deixa de ser mortal, e aos seus dias são acrescentados mais 15 anos. Muitos entendem que ele vive mais 15 anos, mas se você ler o texto com atenção, descobrirá que os 15 anos está acrescentado sobre os dias que ele teria sem aquela enfermidade. Portanto, ele vive o que deveria ser vivido, os propósitos de Deus, e lhe é acrescentado no decreto último ainda mais 15, como diria hoje, como de queda, bênção sobre bênção, graça sobre graça. Deus a fazer por você aquilo que você nem imagina diante da pior circunstância. É aquilo que Deus faz por Ezequias.
E a esse homem, por causa de tudo isso, ele pode dizer com muita autoridade: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Haverá momentos em que a nossa alma certamente irá entrar num turbilhão de aflição, mas neste momento, confiando nas promessas de paz sobre as nossas vidas, na paz que Deus fez a todos aqueles que confessam o seu nome, você precisará, amado e amada, preste muita atenção nisso, em algumas circunstâncias, olhar no espelho, no fundo dos seus próprios olhos e dar uma ordem a si mesmo, fazendo convicção falada aquilo que Deus me prometeu, como que tomando posse dessa bênção. Volta, minha alma, ao teu sossego, calma. A paz que eu preciso está prometida, e a bênção sobre a minha vida. Basta que eu clame ao Senhor para que minha alma volte ao seu sossego, o sossego daqueles que têm paz com Deus. Veja, é esse sossego que eu quero conduzir o restante dessa mensagem como um ponto de meditação para todos nós nesse ano que termina. Um ano em que guerras explodem no mundo afora, cada vez mais sangrentas, primeiro na Ucrânia em 22, agora a partir de outubro em Israel, quem sabe Deus o que vai ser em 2024, mas nós, em contrapartida, devemos olhar para nós mesmos e, aflitos por vezes, devemos clamar a Deus: volta a minha alma, a minha mente, meu coração, ao teu sossego, a tua paz, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, tem te ajudado até aqui, tem te guardado neste ano, tem te fortalecido, tem te libertado, tem engrandecido o seu nome apesar das calúnias, tem provido de mantimentos à tua casa, apesar da crise financeira, tem sustentado essa igreja, apesar do pós-cristianismo, da apostasia reinante, tem nos guardecido de bênçãos espirituais, sem as quais não conseguiríamos sobreviver nesse final. Portanto, Deus tem sido deveras generoso para conosco, motivo pelo qual não devemos nos afligir, não devemos ficar aflitos, não devemos nos inquietar. Sossega, minha alma, calma. Mas basta que você tome posse daquilo que Deus já lhe proferiu em oração, tal qual Ezequias, para que as coisas se restabeleçam. Pois o sossego que eu prego nesta noite é o sossego daqueles que receberam todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele nos escolheu de antemão, antes mesmo da criação do mundo. Portanto, não há motivo para nos inquietarmos. Não adianta impor resistência aos impossíveis. Antes, devemos aceitá-los com um amor, por assim dizer, obativo, sacrificial, e em vista de um Deus que no fim da conta glorifica o seu nome e com aquela situação, qualquer coisa, apesar de qualquer coisa. O sossego que eu quero pregar é daqueles que foram escolhidos, mas também aqueles que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem instituições, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus. Vocês estão ligados ao amor de Deus através do sangue de Cristo Jesus, e é o motivo pelo qual não deve se inquietar de forma alguma. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor Deus tem sido generoso para contigo. Esse sossego que eu quero transmitir essa noite, é essa paz de Ezequias que vence apesar da situação caótica, reinante e mesmo da enfermidade que destrói seu corpo bem, o apodrecendo. O Senhor é poderoso
para destruir os inimigos externos, é poderoso para destruir os inimigos internos, é poderoso para debelar homens, é poderoso para curar, e Ele está aqui nesta noite para trazer sossego à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não há enfermidade que te separe do amor de Deus, tampouco há caos imperante na tua casa, na tua família. Deus está aqui, como esteve na vida de Ezequias, e Ele é, diz a boa teologia, imutável. Imutável. Eu prego sossego nessa noite sobre sua vida, amado irmão, amada irmã, porque ainda que você esteja morto, diz a palavra, você viverá. Que há de mais sossegador do que saber que ainda morto ressuscitaremos para a vida. Sossego de quem tem o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. O sossego de quem, se ouvir a palavra de Deus e se quiser, comerá o melhor desta terra. Essa é a promessa de Deus. Deus não é homem, está aqui lindo. Portanto, se você quiser, se você ouvir, tendo obviamente como bom calvinista ouvido, sendo aberto de antemão com o Espírito Santo, você comerá o melhor desta terra. Há motivo para inquietar, há motivo para afligir-se. Não, volta, minha amada, teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso demais para com você, amado. Sossego que eu prego nessa noite, sossego cuja ilustração eu trouxe aqui através da vida do rei Ezequias, é o sossego de quem Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, uma a uma, à medida que elas aparecem, sem que nada impeça que você o adore. O sossego de quem Deus livrará de todos os temores, pois diz a palavra do Senhor: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vivemos a era da ansiedade, vivemos o período do medo, que aterroriza as pessoas e em muitos casos impedem que pessoas saiam dos seus quartos. Tamanho medo do mundo. Fobia social, agorafobia, fobia de multidão, fobia de trânsito, fobia de dirigir, fobia de... Busque ao Senhor e Ele livrará, diz a palavra, de todos os seus temores, e você poderá cantar na escuridão. Não há seta que voa de dia, nem mortandade que assola o meio-dia, aquele que anda sossegado na paz e pelo sangue de Cristo Jesus, na inocência de uma criança, rompendo fé, na beleza de uma criança, sem medo, sem temor, beijando o precipício, mas com um sorriso nos lábios, porque sabe quem é o seu dono e quem Ele assiste e protege. Volta minha alma, portanto, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Para encerrar a minha mensagem, eu queria que você saísse daqui consciente de três coisas. A primeira delas é que Deus já celebrou paz com você através de Jesus Cristo. Se há alguém nesta noite que ainda não recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, saiba que a sua vida, sem essa recepção, sem a aceitá-lo e confessá-lo, será dor, tristeza, sofrimento e inquietação até o fim dos seus dias. Primeira coisa, por um lado, Deus celebrou paz com vocês que os receberam, que os confessaram publicamente, desceram nas águas e cujo Espírito Santo testifica no coração. Por outro lado, aqueles que eventualmente me ouvem, que não receberam, deixa eu dizer, sem minhas palavras, haverá guerra
entre Deus e você, através do ministério da ira de Deus sobre sua vida, porque você ainda é um filho da ira. Não adianta orar por ira. Essa é a verdade muito do Evangelho. Glória a Deus nas duas situações. Louvado seja o Senhor. Deus celebrou paz conosco, e quem tem paz com Deus nesta noite, diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Pois não deixe, irmãos, o grande eu sou esteja em inimizade contra a sua vida, pois terrível e dura coisa é se cair nas mãos do Deus terrível. Portanto, saia daqui consciente disso, que Deus já celebrou paz com você, através do sangue de Jesus Cristo. Então não há motivo para guerra, seja com o seu cônjuge, no seu ambiente de trabalho, em qualquer âmbito da sua vida relacional. Você é um príncipe da paz, e onde você palmilha, ali chega a paz, porque há o Espírito da paz, através da sua vida, operando através do Santo Espírito de Deus. Você é um instrumento de paz. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, os momentos de inquietude, de agitação, de aflição, que chegarão à sua tenda, que chegarão à sua mente, momento em que ressentimentos vêm à tona, momento em que traumas ganham a superfície da nossa consciência, momento em que dores tamponadas pelo tempo são destamponadas, esses demônios voltam. Nesse momento, entre na casa do Senhor, ore ao Senhor, despeja a Ele as suas aflições, e Ele vai lhe dar sossego. Os momentos de angústia, ore a Deus, clame ao Senhor, rasgue as vestes, que no nosso contexto é rasgar os nossos corações, não fazer pose diante de ninguém, dizer a verdade perante Deus, diante de Deus, para que assim, derramado, você encontre a paz, e você possa dizer como salmista: volta-me, Deus. E por fim, a terceira coisa que eu quero que você saia daqui nesta noite consciente: seja um ministro do Evangelho da paz na vida das pessoas. Seja um instrumento da paz na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja, na casa do Senhor. Seja a paz de Deus onde você quer, onde quer que você esteja. Amados, vivemos num período de grande ansiedade generalizada, e cabe a nós sermos arautos dessa serenidade e dessa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha oração. Começa o Salmo 116. No verso 7 Ele vai nos dizer: volta minha alma ao teu sossego. Mesmo diante da guerra instaurada, mesmo diante da doença mortal, Ele restaura a minha alegria, prolonga os meus dias e destrói todos os meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça e eleve o seu pensamento, a sua mente, o seu coração a Deus. Caso você tenha entrado aqui nesta noite aflito, inquieto, agitado, corroído pela ansiedade, cheio de fobia, atravessado por temores, o Deus da paz está aqui para transformar tudo isso em serenidade, em harmonia, em autodomínio e, sobretudo, em alegria, que vai fazer com que você transborde no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso Senhor e eterno Pai, agradecidos estamos, Senhor, pelo exemplo que nos deste através do rei Ezequias, homem de Deus que lutou contra a idolatria, que empreendeu e avançou com os marcos do reino de Judá, mas que também sofreu muito, Senhor, e encontrou alívio das suas dores através da oração. E pôde dizer, Senhor, para que nós hoje meditássemos nisso: volta minha alma ao teu sossego, justamente
porque o Senhor tem sido generoso para conosco, generoso porque, acima de tudo, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, generoso porque o Senhor tem nos guardado, feito-nos sobreviver à pandemia, feito-nos sobreviver apesar da violência, mantenido as nossas casas, sustentando-nos de pé, apesar das enfermidades, dando-nos a paz para estarmos aqui nesta noite, Senhor, e rendermos glória e graça ao teu nome. Pai, seja com cada irmão e irmã que entrar aqui nesta noite, e que cada aflição seja transformada no poder do Espírito Santo e através do precioso sangue de Cristo Jesus em alegria. Que cada angústia, Senhor, seja retirada pela paz de quem descobre que o Senhor é Deus sobre sua vida, o Deus da paz. Pai, eu peço essas coisas em nome, grande e poderoso nome de Jesus Cristo, e para a sua glória, a glória de Jesus, nosso Salvador, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome